Bom, estamos aí em mais um dia de convocação extraordinária da Câmara de Porto Alegre. Vamos lembrar, originalmente, o prefeito Sebastião Melo convocou a casa, começou segunda-feira, esse período da extraordinária, e ele se estende até sexta-feira. A intenção era a votação de 7 projetos que integravam aí um pacote de propostas visando alterações na máquina pública, entre outras iniciativas, mas o SIMPA, o Sindicato dos Municipários, conseguiu uma liminar suspendendo a votação de 3 desses textos. Os 4 restantes, que integravam o pacote, foram aprovados na sessão de ontem. E havia uma expectativa, nós inclusive falamos com o secretário André Coronel, ontem aqui no Esfera, ele tinha a expectativa de que a liminar fosse derrubada, mas não foi o que aconteceu. A liminar foi mantida numa decisão que saiu ontem à noite pela desembargadora Matilde Chabar Maia, em que ela sustenta, então, a necessidade de realização de audiência pública antes da votação dos 3 projetos em questão, né, que são projetos de alterações no DEMAI, de alterações de criação e extinção de secretarias e também de extinção da FASC. Agora vamos ter que aguardar, né? Ontem a própria presidente da Câmara, a comandante Nádia, falou aqui ao Esfera e disse que, se fosse mantida, provavelmente, então a votação acabaria ficando para o período ordinário, né? Quando a Câmara retomar os seus trabalhos em fevereiro. Já está conosco na linha o vereador do PL, vereador Gessé Sangalli, mais votado da Câmara nesta legislatura. Boa tarde, vereador, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, vereador, a gente tem acompanhado, claro, todas as sessões plenárias dessa convocação extraordinária, muitas polêmicas ali em torno, inclusive, de propostas como a manutenção da possibilidade de votação híbrida. O que a gente pode ver, vereador, é que é uma oposição bastante empenhada. E a gente está, claro, acompanhando só o começo da extraordinária, só a convocação extraordinária, mas eles prometem fazer muito barulho aí nos próximos meses. Eu vi que o senhor subiu na tribuna ontem para debater essa questão da votação híbrida, que acabou aprovada, mas, bom, a gente pode esperar bastante resistência desses 12 vereadores da oposição. Está tendo uma substituição das representações da esquerda, tá? Não que a direita não tenha o mesmo movimento, tá? Mas o movimento de substituição de parlamentares de esquerda está maior do que o movimento de substituição de parlamentares de direita. E também está tendo um esvaziamento do centro, tá? Se for parar para analisar agora aqui na Câmara, reelegeu da direita eu, Gessé, no caso, o Ramiro Rosário, a Nádia, a Fernanda, o Thiago Albrecht. E se somou a nós, a Marina Lescano, a Vera Armando e o Giovanni Gringo. Entre aspas, são de direita, né? Daí eu não sei qual é que é o posicionamento pessoal de cada um, mas estão no campo da direita. Então teve como se fosse uma renovação de pelo menos 4 vereadores mais à direita do que os vereadores que estavam. Foram substituídos. Sim. Mônica Leal, Cássia Carpes, a vereadora Lourdes Sprengler, o próprio Ferronato, que, embora fosse de esquerda, também se comunicava com o governo, né? Enfim, então a direita renovou, mas também manteve. Já, por outro lado, a esquerda, as pessoas que se elegeram, a maioria foi renovação. Foi a Pena do PSOL, foi a Juliana Nova também. A Natasha. Então, a esquerda renovou. Se tu considerar que a esquerda são 12 e, no caso, a direita são uns 8, mais ou menos, o número absoluto a esquerda renovou mais, até porque o campo da esquerda acaba sendo, dentro do espectro de Porto Alegre, uma minoria, entre aspas, embora tenha 1/3, né? Então, esse pessoal que renovou chegou motivado, com sangue no olho, com vontade de produzir, até porque eles viram, por exemplo, no caso do Leonel Hadi, da Laura Cito, da Bruna Rodrigues, da deputada aquela Daiana Santos, que chegaram, fizeram um tsunami e se elegeram deputados. Então esse pessoal da esquerda que se elegeu no lugar dos vereadores mais clássicos, como se fosse da esquerda, estão vendo como se fosse uma oportunidade, então estão dando sangue.
E ainda assim, além de tudo, tem 12, tem um terço, tem capacidade de conseguir colocar o governo em dificuldades. Exemplo, manobras regimentais que eles usam direto para inviabilizar os trabalhos. Normalmente, qualquer sessão, ela precisa de 12 pessoas presentes para iniciar e 19 presentes para poder votar. Eles ficam olhando se o governo tem as presenças necessárias para iniciar. Se não tem, eles não dão presença. E daí, simplesmente por não dar presença, eles conseguem atrasar os trabalhos, por exemplo. Claro. Ou durante a entrada na ordem do dia, se o governo não tem 19, eles não ninguém dá presença. Após de ter 19, daí eles colocam lá os 8, 9, 10 que estão presentes. Então eles estão jogando com a regra debaixo do braço e estão tentando causar. Óbvio que é o trabalho da minoria e tal, o trabalho deles como esquerda, com a oposição ao governo, mas eu vejo que eles estão muito mais motivados do que a esquerda que saiu, minha impressão. De fato, também tenho esta avaliação, sim, vereador, muito mais aguerridos, né? Até porque com 12 muda um pouco até a composição, porque, bom, a oposição tinha 10, subiu para 12, mas a Câmara tinha 36 cadeiras e nesta legislatura 35. Se a gente for considerar ali o Binzeli do PDT como independente, apesar de um certo alinhamento com propostas do governo, obrigatoriamente, para mudar a lei orgânica, por exemplo, o prefeito vai ter que precisar de um voto da esquerda. Mas já não dá mais, esquece. Oi? Já esquece, esse produto não tem mais na prateleira. Pois é, exatamente. E é o caso, por exemplo, da extinção da licença-prêmio. Uma proposta que a prefeitura já vem, né, tentando... eu não sei, eu tenho a impressão de que esse é 19 votos, mas não tenho certeza. O Melo me disse que ele teve aqui no Esfera e disse que esse projeto ele já estava praticamente jogando a toalha justamente por isso. Porque precisaria... Mas também teve uma pequena vantagem, tá? Foi, obviamente, a esquerda cresceu, ela saiu de 10 para 12, num universo de 36 que passou para 35, então eles têm um pouquinho mais do que um terço. Porém, agora, ao invés de ser necessário 19 votos para aprovar a maioria, simples, maioria qualificada, acho que é o nome, né? A maioria dos presentes, né? Na maioria da casa é 18. Então, pelo menos um voto a menos é necessário na maioria dos projetos para o Poder Executivo. Então, isso ajudou um pouquinho, tá? Porque a esquerda ganhou 12, sim, ganhou 12. Caiu de 16 para 35, caiu. Mas agora não é mais necessário 19, pode ser com 18. Então, deu uma melhorada. E há uma discussão também. O vereador Sequim, o líder do governo, ele mencionou isso aqui ontem, que há uma discussão também, uma análise que está sendo feita, já que foi reduzida uma cadeira da Câmara, que daqui a pouco, para alterar a lei orgânica, não seriam necessários mais 24 votos, mas 23. Faz sentido. Então, isso também pode acabar... Se caiu de 19 para 18 o número de... para dar a maioria, né? Maioria da casa, faz sentido. Vamos o que significa 2 terços nessa nova configuração? Exatamente, né? Porque 2 terços agora é um número com vírgula, né? Não, a matemática não é uma matemática... para onde é redonda, né? Exatamente. Então, são situações que podem acabar facilitando um pouco a vida para o governo. Agora, vereador Gessé Sangalli, o senhor é do PL, né? Partido ali da vice... Betina, já há algum entendimento, alguma sinalização do que vai acontecer, já que a Câmara apresentou um recurso a essa liminar que foi obtida pelo Simpa, e ontem à noite a liminar acabou sendo mantida, quer dizer, o recurso da Câmara foi indeferido. Então, pelo menos por enquanto, esses 3 projetos da FASC, de alterações no DEMAI, ainda nada a ver com a concessão, só para deixar claro para os ouvintes, e também de criação e extinção de algumas secretarias não vão, em tese, né, pelo menos com o cenário de agora, poder ser votados antes da realização de audiências públicas? Vocês já tiveram alguma sinalização? A impressão que eu tenho, por acaso eu conversei com a Nádia, a impressão que eu tenho é que vai esperar o trâmite, porque agora seria necessário uma nova convocação à Câmara, né? Pois é. Para fazer no recesso.
e para fazer a nova convocação tem que fazer audiência pública. Só quero fazer uma pequena crítica ao Poder Judiciário sobre a questão da exigência da audiência pública, tá? Por favor. Porque existem outros projetos de lei que já foram aprovados, que não usaram audiência pública, e outros que foram aprovados e a audiência pública foi feita depois. Eu sei que, do ponto de vista lógico, faz sentido que a audiência pública seja feita antes da votação. Sim. É óbvio, é apenas óbvio isso. Mas, na lei não existe... é óbvio que seja. Na lei se diz, é o que está cobrado e o que não está cobrado. Se o legislador do passado foi burro e não colocou que tinha que ser feita a audiência pública antes da votação, não quer dizer que a regra seja inválida. Ela só pode ser irracional, mas ela é válida. E a exigência da audiência pública antes da votação foi uma invenção jurídica da juíza, porque não está escrito isso na lei. Então, já tiveram casos aqui em Porto Alegre que a audiência pública foi para passar a vigir, foi feita após a votação e antes da sanção, que poderia acontecer. E daí, com essa inovação jurídica que a juíza trouxe, podemos revogar várias leis em Porto Alegre, porque não foi feita a audiência pública antes da votação. Então, tem várias leis de Porto Alegre que podem ser revogadas, ponto. Porque... Se houver a provocação, então, no caso, né? Uma provocação ao judiciário. Então vamos revogar algumas leis, porque ela pode até no fixe aqui olhar, botar no Google ali, ver qual foi feita a audiência pública antes da votação, as que não foram, revoga. Já aproveita que já está no embalo, já revoga tudo já. Sim. Né? Agora, se não pode, não pode, né? Pois é. E justamente eles mencionam o ponto, né, essa questão da realização da audiência pública, que, inclusive, segundo eu li o despacho tanto do juiz quanto agora da desembargadora no recurso, e eles citam o regimento interno da Câmara, né, para sustentar... Sim, tem uma frase, agora não lembro a palavra, tá? Mas tem uma palavra que tem no meio da descrição da necessidade da audiência pública, que é, tipo, conforme a conveniência, algo tipo assim, a palavra, ela é meio dúbia. Então, é uma palavra que dá margem para interpretações. Não, conforme conveniência será realizar a audiência pública. Por exemplo, tá? Eu vi a Nádia lendo lá, eu não lembro exatamente a palavra. Mas é uma palavra, tipo assim, não, se é por conveniência, dependendo da conveniência, é conveniente fazer antes, dependendo da conveniência, é conveniente fazer depois, por exemplo, tá? Claro. Não lembro exatamente a palavra. Mas é algo assim, fica no ar. Tipo, cara, se tá na lei, tá na lei. A lei é errada, então muda a lei, mas se tá na lei, tá na lei. Entendeu? Sim. Agora, o vereador Gessé Sangalli, apesar desses 3 projetos terem ficado, né, agora, provavelmente vão ficar para análise no retorno dos trabalhos do Legislativo depois do recesso, mas a gente já acompanhou durante essa convocação extraordinária muitas manifestações em torno de alguns deles. E os que acabaram gerando mais polêmica e embates foi a questão das alterações no DEMAI e, especialmente, em relação à extinção da FASC. Mas conversei com diversos secretários aqui no programa, conversei também com vereadores da oposição, não consegui compreender ainda muito o temor, e vamos conversar com mais vereadores hoje, da oposição, porque a intenção da Prefeitura de Porto Alegre, e eu vou fazer justiça aqui porque o Sebastião Melo disse que estava muito insatisfeito com o desempenho da assistência social no primeiro mandato dele. Então, a intenção é justamente alçar esta assistência, as atribuições da FASC, para uma pasta e, portanto, para o primeiro escalão do governo. Por que tanta resistência, vereador? O senhor conseguiu entender? O senhor que está na Câmara? Oi. O senhor que está lá na Câmara, né, participando, além dos debates, também dos bastidores, deu para entender? O que existe na política é que, tipo assim, pensa, eu fui bem votado, tá? Fiz 22.900 votos, tá? 22.900 votos. Eu preciso do voto das pessoas que me conhecem, eu preciso do voto das pessoas que nem sabem que eu existo. Como? Fazendo publicidade, demonstrando meu trabalho, convencendo pessoas a convencer a votar em mim. E todo momento que nós estamos trabalhando, se posicionando, votando, fazendo qualquer coisa, nós estamos, entre aspas, emitindo informações que serão interpretadas por pessoas. E essas informações elas não podem ser contraditórias.
Porque se eu sou uma pessoa de direita de verdade, eu preciso sempre comunicar no sentido da direita de verdade, a menos que eu consiga embasar muito bem por que eu vou fazer uma exceção. Tá? Agora, imagina a esquerda, mesmo sendo algo benéfico para a cidade, tu extinguir uma fundação para alçar ela à função de secretaria. O eleitor mediamente informado não vai se interessar em saber que foi extinta a FASC para criar a secretaria. Ele vai se conformar com a informação de que foi extinta a FASC. Logo, o governo Mello está atacando a assistência social da cidade. E, para o eleitor de baixa informação, de pouca informação, isso já é o suficiente para criar um conceito negativo do governo. E a esquerda se aproveitando como se fosse desse gap de informação entre o que está acontecendo de verdade e o que o eleitor está sempre preparado para receber, joga essa informação de maneira ardilosa para sinalizar virtude para o seu público. Isso é um fato. Não digo que isso não aconteça também na direita, mas isso é o que está acontecendo na questão da extinção da FASC. Porque podemos simplesmente transformar a FASC em secretaria? Podemos, só que não é o método jurídico adequado. O correto é extinguir a FASC e criar uma secretaria absorvendo as atribuições da FASC. E é exatamente isso que está sendo feito. Então, até as pessoas que estão lá manifestando, elas sabem que isso não procede a informação de que vai acabar com a assistência social na cidade. Mas, se elas sabem que essa informação vai encontrar ressonância na cabeça do eleitor delas, elas preferem falar a verdade e concordar com o governo, ou preferem forçar uma narrativa e tentar, como se fosse, acender a revolta naquele eleitor que compactua com as ideias deles. Em Porto Alegre, a esquerda prefere acender o pavio para defender a ideia que compactua com o que o eleitor deles espera. Então, na prática, acaba acontecendo justamente de eles fazerem uma sinalização de virtude que, mesmo que não encontre respaldo na velocidade, na realidade, parece que é verdade. E isso é uma coisa que é importante em política. Às vezes não basta a coisa ser boa. Ela também tem que gerar a noção de que ela é boa. Às vezes não interessa a verdade na política. O que interessa para a narrativa trazida pelo grupo político é parecer que encontra respaldo na realidade. Então, do ponto de vista estritamente de ataque ao governo, extinguir a FASC parece que vai contra a assistência social. E é em cima dessa narrativa que a esquerda acaba trabalhando. Mas isso prejudica, inclusive, os servidores da FASC. Porque vamos dar um exemplo, tá? Na minha opinião, o Mello nunca falou, irei privatizar o DEMAI. Ele nunca falou isso. Mas a esquerda tanto falou que o governo é entreguista, privatista e que vai vender o DEMAI, que se ele apresentar amanhã um projeto de venda do DEMAI, ninguém pode ficar indignado, né? Porque a esquerda tanto falou que ele ia fazer que ninguém pode dizer, eu não sabia. Mas eu nunca ouvi o Mello falar que vai vender o DEMAI. Entendeu? E aí concessão, ele se perde na própria narrativa, entendeu? É concessão, segundo ele, ainda em análise se será parcial ou total. Mas, de fato, a questão do DEMAI foi uma pauta muito explorada durante a campanha e ele sustentou o posicionamento. Então, nenhum eleitor pode dizer que não foi ou que não conhecia, né, os planos do Sebastião Mello em relação ao DEMAI, de fato. Agora a gente vai ter, ao que tudo indica, vereador Gessé Sangalli, vereador do PL, muita disputa, e me preocupa essa questão da narrativa, né, quando a disputa se dá em cima de narrativas, por exemplo, em relação à própria questão do DEMAI, que definitivamente vai ser um dos projetos que vão gerar maior embate aí nessa legislatura, e também o próprio plano diretor, né, que é o projeto mais importante da cidade e também para quem mora em Porto Alegre. Sim, o plano diretor ainda não foi entregue, mas ele está em confecção pela Secretaria do Meio Ambiente. Os ainda não chegaram, mas devem chegar em fevereiro. Quem está confeccionando ele é o Germano, até ele foi convidado a permanecer como secretário, porque ele já conhece a memória do andamento do projeto. Secretário do Meio Ambiente, para os ouvintes. Secretário do Meio Ambiente, e acho que é acertado, porque algo que vai impactar a nossa vida pelas próximas décadas não pode ser feita por um iniciante, né? Um estreante. E acho que foi bom terem mantido ele na frente dessa pasta. Até acho que ele não tem
filiação política, mas acho que é importante identificar. O Germano, inclusive, que acumula o comando ali do escritório de reconstrução, que foi criado originalmente para funcionar até 31 de dezembro de 2024, e que teve a permanência estendida, né, até dezembro de 2025. Então, de fato, é um setor que se tornou ainda mais estratégico, especialmente porque o plano diretor, vereador Gessé Sangalli, não vai poder ignorar tudo que Porto Alegre enfrentou no mês de maio durante as enchentes, né? Isso vai ter que ser observado e vai ter que obrigatoriamente acontecer uma readequação em muitas das propostas. Sim, até que nem, por exemplo, tá, hoje é uma coisa ridícula que aconteça, mas acontece. A altura máxima que tu pode construir um edifício, uma casa, um prédio em Porto Alegre, ele não leva em consideração as mitigações de risco para possível inundação, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo. Mora aqui no Guarujá, por exemplo, aqui na região mais costeira, Ipanema ali. Vamos supor que a área alagável seja até meio metro de altura, exemplo. Se a pessoa quiser colocar na casa dela meio metro a mais de elevação do pé direito dela, para que consiga colocar o piso do primeiro andar, sei lá, 70 centímetros acima do solo para evitar qualquer tipo de alagamento, isso não é possível porque tu vai chegar no limite máximo da altura autorizada na região. Sim. Então, na real, tu deixa a pessoa refém do risco. Porque se ela pudesse, não. Então tá, vamos fazer o seguinte, ó, vamos erguer para garantir uma resiliência contra impactos de possível inundação, de modo que isso se projete para cima e a gente, sei lá, deixe a tua construção toda 1 metro mais alta, porque ela vai estar 1 metro acima do solo para resiliência climática. Ah, não pode. Então, na verdade, isso aconteceu, tá? Até eu propus o projeto de lei, tá em apreciação. Por quê? Porque um carinha que eu visitei ali, uma cafeteria na Zona Sul, falou, olha só, não. Eu solicitei para fazer o meu prédio, só podia 3 andares na região dele, 1 metro mais alto. E não autorizaram. Por quê? Porque senão ia impactar o diretor e tal, Sim. E daí o cara teve que construir e alagou. Ele falou, cara, eu não me indigno que alagou, eu me indigno que eu pedi para construir e não deixaram. Sim. Não faz sentido, né? Realmente, fica bastante complexo. Vereador, não estava aqui na pauta, mas me lembrei de uma questão que não sei se isso vai acabar se tornando pauta da Câmara, mas o senhor é muito acostumado e as pessoas já devem ter visto que o senhor circula por toda a cidade de monociclo. É esse o nome? Pode. É esse, né? Uhum. A questão dos patinetes, porque a gente vê as pessoas usando cada vez mais os patinetes. Eu não sei se isso tem muita regulação ou se tem alguma, inclusive já, infelizmente, tivemos uma morte no ano passado. A Câmara deve se debruçar em relação a algum tipo de regulamentação do uso desses... Eu não sei se pode, tá? Porque o que trata de como se fosse postura em trânsito, não tem como se fosse... É federal. Não tem autoridade municipal. Uhum. Mas vereador costuma fazer lei fazendo regra para coisa municipal. Sim, mas o que pode fazer, de fato, é a regra para colocar uma placa dizendo que aqui não pode tal coisa. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, tu está, entre aspas, obrigando o município a sinalizar, por exemplo, a demarcação de estacionamento para embarque e desembarque de pedestre, de Uber, por exemplo. Uhum. E daí, tipo assim, eu não tô mudando o código de trânsito. Eu tô fazendo eu tô exigindo um ato administrativo, que é a pintura de um local para embarque e desembarque. E daí, no caso, como é que tu vai fazer algo nesse sentido para patinete? Que não seja uma regra genérica. Regra genérica é somente o governo federal, né? Somente legislação federal. A menos que se coloque em alguns locais onde tem embarque e desembarque de patinete, onde ficam os pontos de embarque e desembarque de patinete, seja exigida a colocação, por exemplo, de placas obrigando a colocar capacete, por exemplo. Isso poderia, porque daí não é uma regra genérica de trânsito. É um ato administrativo. Nos locais onde tem embarque de
como se fosse ponto de espera de patinete, tem que ter a placa dizendo que é obrigado a usar capacete, por exemplo. Uhum. Fora isso, nada, não pode ser feito. Então, eu acho que é uma medida muito mais populista, os vereadores estão propondo alguma coisa para dizer que estão se preocupando, que nem aquela coisa lá, é muito comum no YouTube, os influencers falar sobre os assuntos do momento. E eu acho que tem os políticos, em todo lugar, em Porto Alegre também, que querem surfar na onda do momento. E daí tem gente que acha que gosta de usar a tragédia e a desgraça das pessoas para tentar surfar. E tem pessoas que acabaram, em função dessa questão aí do trágico acidente, tentando surfar uma onda para tentar regulamentar algo que, tipo assim, o Brasil inteiro não é regulamentado, no mundo todo não é regulamentado. Regulamentar é o quê? O que é regulamentar patinete? É pedir carteira para lá de patinete? Não faz sentido, né? Uhum. É que nem falar para botar placa em bicicleta. Tipo, Pois uma coisa que não faz sentido. Enfim. De fato, é uma pauta complexa e polêmica, inclusive, né? Mas que acho, vereador, que independentemente, claro, tem que se estabelecer qual a instância e identificar a instância com essa prerrogativa, mas de um jeito ou de outro, acho que é uma pauta que vai acabar em algum momento batendo ali na Câmara de Porto Alegre, porque as pessoas estão usando cada vez mais. Vereador Gessé Sangalli, vereador do PL de Porto Alegre, vereador mais votado da Câmara, muito obrigada pela disponibilidade, por ter conversado com a gente aqui no Esfera Pública, vereador. Uma boa tarde e um bom trabalho. Tamo junto, obrigado, abraço. Um abraço.